Oi, turma! Vamos dar seguimento para a nossa terceira aula, Saúde Mental. Meu nome é Vanusa Ribeiro e espero que vocês tenham gostado, da nossa primeira e também da nossa segunda aula. Então, vamos lá? Então, antes de mais nada, a gente precisa saber o que é doenças mentais, Como já falei na primeira, na segunda aula, já falei para vocês sobre a história, da saúde mental, mas vamos voltar, sempre a falar o que é a saúde mental. Então, a saúde mental ou doença mental são transtorno que resulta nas alterações do funcionamento da mente e que prejudica, o desempenho da pessoa na vida familiar, na vida social, na vida pessoal, também no trabalho, nos estudos, na compreensão de si e também de outro, na possibilidade de autocrítica, na tolerância aos problemas e também na possibilidade de ter prazer na vida em geral. Só que essas manifestações, ela tem duas classificações. Nós temos a neurose, o que é chamada de neurose, É toda a patologia leve, aonde a pessoa tem a noção, mesmo que seja vaga, de seu problema. E ele tem contato com a realidade, porém, tem as manifestações psicossomáticas que são notadas e que também servem de aviso para que as pessoas, para que a pessoa procurar um tratamento psicológico ou psiquiátrico, entendeu? É um fator comum, por exemplo, a ansiedade, E também existe várias inúmeras classificações menores, e entre elas nós temos o toque, temos síndrome de pânico, temos fobia, temos transtorno de ansiedade, temos depressão e tem o síndrome de Burnout. Nós temos a forma de manifestação, a psicose. A psicose, ela é caracterizada pela intensa fuga da realidade. É como a filosofia e as artes chama elas de a loucura propriamente dita. E ela tem três formas, Ela é classificada em três formas. Nós temos pela manifestação, Que a manifestação a gente podemos se dizer a esquizofrenia, e também nós temos os transtornos de afeto bipolar, e também pelo aspecto neurofisiológico, E pela intensidade que ela se apresenta. E hoje vamos falar sobre neurose. E a escolhida é TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, o transtorno obsessivo compulsivo é a doença dos pensamentos angustiantes e dos comportamentos absurdos. O que é transtorno obsessivo compulsivo? Que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Ele é se caracterizado por pensamentos de ideias ou imagens mentais desagradáveis que se repetem continuamente, ou seja, obsessões, e causam angústias consideráveis na pessoa afetada. Tais pensamentos angustiantes são de difícil controle pela vontade e geralmente incontroláveis. A angústia ocorre devido à falta de sentido e também devido aos conteúdos absurdos do pensamento. Quais são os tipos mais comuns de obsessões de pensamentos obsessivos? Como exemplos de pensamentos obsessivos angustiantes, podemos citar a pessoa que vai à igreja e tem pensamentos eróticos, sexuais durante a missa e cultos, etc. Ou preocupações contínuas de que alguém da família vai morrer. Isso leva o comportamento compulsivo para tentar anular a angústia causada pelo pensamento. Os chamados rituais de toque, como por exemplo, lavar as mãos por tempos prolongados.
O que são as compulsões? Para lidar com o desconforto causado pelas obsessões, a pessoa afetada pelo toque se sente compelida, que é a compulsão, a certos comportamentos sem sentidos, inológicos, ritualizados que reduzem a angústia causada pelas obsessões, mas aumenta a sensação de falta de controles. Muitas pessoas com toque pensam em estar enlouquecido. Você conhece os principais sintomas do toque? Quais os tipos de compulsões? As compulsões podem ser inúmeras, mas rituais de contágios, de conferências, cuidado exagerado com a limpeza e higiene são compulsões frequentemente observadas. Um exemplo característico é a pessoa que perde muito tempo conferindo se fechou com chave a porta de casa, ou a pessoa que fica longo tempo lavando as mãos e que busca ordenar os objetos ou tocar em certos objetos por medo de contaminação. Então, o ciclo do toque. O ciclo do toque, essa marca aí, é uma marca muito importante, que é o ciclo da repetição. Isso quer dizer que para lidar com a obsessão e a compulsão, a pessoa institui rituais que passam a ser repetidos constantemente, gerando um ciclo do qual o paciente não consegue se libertar. Entendeu? A pessoa com toque está enlouquecendo? O paciente com toque tem crítica de que tanto os pensamentos quanto os comportamentos não fazem sentido, né? Mas consegue evitá-los. Quanto mais grave o quadro, mais tempo a pessoa perde com o pensamento e os rituais. E o quadro clínico, às vezes, é incapacitante. Tanto as obsessões com as compulsões ocorrem em grandes números e o conteúdo dos rituais depende de cada caso individualmente. Deve-se ter humanização, pois como é comum quando se trata de psiquiatria, amigos, parentes e cônjuge não conseguem entender o que está acontecendo com a pessoa afetada. Dizem para a pessoa simplesmente parar com os sintomas, como se dependesse somente da vontade, ou fazem piada a respeito, o que só piora o estado emocional da paciente. Porque não é dela, né? Porque assim, não é uma coisa assim que ela quer, né? O pensamento, minha filha, quem vai controlar a nossa mente, né? Só Deus mesmo. Então, assim, a humanização é um fator muito importante. O apoio, né, da família. Como atua a enfermagem neste contexto? Os cuidados de enfermagem é orientar, o paciente quanto à importância do tratamento, encorajá-lo o máximo possível a enfrentar situações que evita e deixar de fazer rituais, lembrando de que no início pode haver um aumento do medo e da aflição, lembrá-lo de que a aflição passa rápido e naturalmente. Responda as perguntas do paciente uma única vez, sendo sincero em suas respostas e lembrando de que o toque é que o leva a fazer perguntas mais de uma vez. Lembre-se que reclamar não resolve e aumenta suas aflições. Cuidados de enfermagem. A equipe que irá prestar assistência a esses pacientes, ele deve planejar junto com o paciente as atividades do dia, incluindo tempo e horário, estimular e manter o paciente ocupado com atividade que lhe dê prazer, permanecer junto a ele quando apresentar o ritual, não impedindo ou apressando a realização do ato. Nesse momento, sugere que ele analise com calma a situação, evitando a ansiedade. Aplicar técnicas de terapia cognitiva comportamental, que é exposição e dessensibilização, dar apoio em momentos críticos e permanecer junto ao paciente quando necessário. Promover orientação aos familiares, propondo estratégia conjunta. Então, finalizando, use a empatia. Quem é de nós, que nunca tenha experimentado
esse comportamento compulsivo. Porém, eu digo assim, que se ela se repete a ponto de prejudicar, né, a execução de tarefa rotineira, então isso já é um modo de a gente procurar, né, uma ajuda. Mas eu acredito que todo mundo já teve, né, experimentado um pouco desse comportamento compulsivo. E uma mensagem que eu deixo para vocês: ame o teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo. Beijo e até a próxima aula.